Meus irmãos, pode tomar assento um minutinho? Eu prometo que você bem breve, tá? Vamos ser bem breve. Mas eu não posso deixar de falar, já que todos disseram, o que a Igreja Assembleia de Deus Despertar representa para mim. E para mim, a Igreja Assembleia de Deus Despertar representa cumprimento de promessa. Amém? Antes que eu me esqueça, fiquei feliz de ver o missionário Elisama ali, o seu esposo, que Deus abençoe, bem? Podemos nos alimentar muito, né? Com esse servo de Deus aí. E demais irmãos aqui que conheço uma grande parte. Eu não vou ficar falando, senão alguém vai dizer, poxa, pastor, esqueceu de mim, né? Mas a todos os irmãos que já estiveram conosco ali em Florianópolis, Deus abençoe grandemente, amém? E a cada irmão aqui a gente tem um carinho especial. E estamos lá em Florianópolis orando pelos irmãos também que estão aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu digo Florianópolis, eu digo a grande Florianópolis, né? Florianópolis, aí tem São José, é tipo aqui, né? São Paulo, São Bernardo, Diadema, lá é Florianópolis, São José, Iguaçu, Palhoça e Santa Marta da Imperatriz, que forma a grande Florianópolis, amém? E que Deus abençoe a cada um dos irmãos aí. Vamos estar aí até domingo, né? Tem um tempo aí para se ver, amém? Tem irmão que às vezes até fica bravo, pastor, você nunca vai na minha casa, mas não dá tempo. Quando a gente chega aqui, um carrega para lá, outro para cá, e não dá tempo, amém? Então, peço a compreensão de cada um. Então, a Igreja Assembleia de Deus, irmãos, para mim representa cumprimento de promessa. Eu tive a felicidade de ser levado a presbítero pelo pastor Floresval, e foi algo tão tremendo, irmãos. No dia da reunião, ele levou a minha ficha para ser aprovada, e naquela reunião o tesoureiro levantou e disse assim, não, esse irmão não, ele está com o dízimo atrasado. E daí Deus deu sabedoria ao pastor, ele disse assim, então vamos fazer assim, puxa lá, desde quando ele está conosco, até o dia de hoje, porque no momento ele se encontra desempregado. E foram lá puxar 12 anos, os 12 anos contribuindo certinho na casa do Senhor, 3 meses desempregado. Foram lá, conferiram, voltaram e disseram, pode consagrar. Assumimos ali o presbitério e logo em seguida começamos a dirigir uma igreja. E quando chegamos nessa igreja foi uma coisa tão maravilhosa, não tínhamos experiência. Encostei meu carro, tinha nem lembro mais como é que era aquele carro, palha quente. Acabei de encostar na igreja assim, duas pessoas que estavam sentadas na escada do outro lado disseram assim, ei, coisa boa é ser pastor, hein? Coisa boa é ser pastor, olha o carrão do homem, uma palha quente. Eu disse, isso filho, aceita Jesus e segue o caminho para você ser pastor. E aí você vai ver que é bom para tosse, né? Louvado seja o nome do Senhor. Só quem é sabe o que passa, bem, amados irmãos. Mas a vitória é nossa, como disse o nosso irmão pastor Paulo, bem? Louvado seja o nome do Senhor. E começamos ali a dirigir igreja, e depois mudamos para Florianópolis, continuamos naquele mesmo ministério. E dirigindo igreja em Florianópolis, pastor, Deus falou comigo um dia. Estava sentado no púlpito, e Deus disse assim, se prepara que eu tenho uma grande obra contigo. Eu cheguei até a pensar que seria ali mesmo, mas Deus já estava preparando tudo. E depois disso que Deus falou, as coisas foram acontecendo. Só que no momento eu não entendia como Deus estava trabalhando. E a gente estava ali na tesouraria, graças a Deus, Deus sempre chamou a gente para tomar conta disso. E a gente estava
ali já há algum tempo, e o pastor chegou e pediu a tesouraria e disse: olha, nós vamos tirar o senhor para o senhor descansar, né? Eu pensei comigo, não estou cansado, mas tudo bem. E daí tiraram, e houve uma situação, irmão, de uma irmã lá que ela disse algumas coisas ao meu respeito e que não era verdade, né? Porque, vou explicar para os irmãos para ninguém entender errado. Essa irmã, eu fui na casa dela, ela já estava 3 meses sem ir para a igreja. Eu fui na casa dela visitá-la para saber o que estava ocorrendo. Já tinha ouvido alguns boatos que ela ia passar por outro ministério, e ela que arrumava a mesa da igreja. Então eu fui até lá para conversar com ela, e devido à conversa dela, ela disse: olha, eu vou sair da igreja e não vou mais continuar nessa igreja. Então o que eu fiz? Falei: então vou recolher a Santa Ceia e vou passar para outra pessoa para poder colocar a Santa Ceia do Senhor. E beleza, a vida que segue. E num determinado dia houve uma reunião de obreiro, e nessa reunião o pastor presidente desse ministério me chamou e disse assim: irmão Vanderlei, o que está acontecendo? Eu disse: é sobre o quê? Olha, sobre irmã tal. Ela disse que o senhor foi lá na casa dela, tomou a Santa Ceia dela e tirou Não, pastor, eu falei: não foi isso. O que aconteceu realmente foi que ela já está há mais de 3 meses sem vir, e a gente passando ela na reunião de ministério e ela foi desligada. Mas aí eu fui lá, tirei a Santa Ceia dela, passei para outra pessoa para poder fazer o serviço na casa do Senhor. Aí ele disse: não, rapaz, as coisas não funcionam assim, porque o que a gente está sabendo é outra coisa. Certo, o senhor diga o que está acontecendo? Não, ela disse que o senhor foi lá na casa dela e tomou as coisas dela. Não, não foi isso que aconteceu, o senhor decide. Aí ele disse assim: ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar ela em comunhão. Aí eu disse assim: não, eu não aceito, porque ela passou no ministério, foi desligada, então ela não pode entrar em comunhão, senão vai passar por cima dos obreiros. Não, irmão, tem coisa que a gente tem que relevar e tal, aquela coisa. Eu disse assim: ah, seja feito conforme o senhor quer. Se o senhor colocar ela em comunhão novamente, eu entrego a igreja para o senhor, não vou dirigir mais. Entenda o trabalhar de Deus. E daí aconteceu, na semana seguinte, o pastor que era regional lá foi na minha casa e disse assim, aí eu perguntei para ele, disse assim: e aí, o que sucedeu com a irmã? O que vocês vão fazer? Eu falei: não, está decidido, a irmã vai voltar em comunhão, já voltou em comunhão e vai para outra igreja, vai ficar em comunhão. Disse: tá, então eu vou entregar a igreja, e quando é que é a posse? Ele falou: pode ir amanhã que eu já dou posse para você. Eu olhei e falei: meu Deus, vamos lá. Fomos na igreja, chegou lá, deu posse, a gente se desligou, me chateou tanto. Aí eu disse assim: bom, já que acontecendo tudo isso, foi uma situação chata, e eu acabei ficando em casa, naquela situação. E não fui mais para a igreja, fiquei uns 3 meses em casa. Ninguém me ligou para dizer: como é que o senhor está? E olha que eu tinha tantos amigos, sabe, que batiam nas minhas costas, amigos de ministério, pastores queridos, ninguém. E eu 3 meses em casa, o que eu fazia era chorar e pedir misericórdia a Deus. Não vou chorar hoje, não vou. Não sou que nem o André e o Paulo, não. Vou ficar firme. É bênção do céu. E daí, tinha 18 anos de ministério. Não é um dia, não é 2. Então veja bem, daí eu fiquei em casa, ninguém vai me dar um telefonema. Aí eu comecei a lembrar da passagem que a Bíblia Sagrada diz no livro de José, que fala a respeito de José, quando ele foi lá para o Egito, e os seus irmãos desceram até lá, e quando chegaram lá, ele reconheceu, recebeu eles, deu um alimento para eles, e eles começaram a dizer: poxa, nós te prejudicamos. Ele disse: não,
Foi Deus que fez essas coisas. Deus me enviou na frente de vocês, porque senão nós não íamos ter alimento. Eu peguei nessa palavra e segurei. E já era Deus trabalhando, porque Deus havia feito uma promessa. O pastor passava lá por casa e ele dizia para mim: meu filho, vai congregar conosco. E eu sorria, e ele ficava bravo comigo. Ele ficava bravo. Até um certo dia, irmão, surgiu uma coisa até meio chata de falar. O pastor estava lá em casa, nessa ocasião, e me ligaram um telefonema, e eu estava na minha casa, me ligaram e disseram assim: olha, você não pode receber esse homem aí, põe ele para fora. Mais ou menos isso. Eu disse assim: eu tenho caráter, eu não posso fazer uma coisa dessa. Eu sempre aprendi, irmão, separar ministério de amizade. Tem pessoa que às vezes é um amigão, mas sai do ministério já não serve mais para nada, então nunca foi teu amigo. Essa é a verdade, tá? E daí disseram: põe para fora. Eu disse assim: meu Deus, não posso. E ele tinha saído e foi fazer uma viagem. E eu fiquei com aquilo falando: meu Deus do céu, e agora? Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Eu disse assim: bom, vou falar a hora que ele voltar, porque senão depois ele vai, depende de como são as coisas, vai ficar difícil. Amém? E daí eu cheguei, aí ele chegou de viagem, eu disse para ele assim, pastor, olha, disseram isso, 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 isso e isso. Ele olhou assim, amém, e foi embora. E eu fiquei preocupado, mas eu sabia que Deus estava no controle. Mas tudo isso, irmão, foi gerando para manter um afastamento, porque Deus já estava me conduzindo, pastor, para a Assembleia de Deus. Deus fez uma promessa e disse: se prepara, porque eu tenho uma grande obra contigo. E Deus já foi trabalhando da sua maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que Deus faz, irmãos, é perfeito. Deus não faz coisa errada. Talvez você olhe e veja: então as coisas estão dando errado para mim. Espere em Deus. Deus sabe, a tua vida está na mão do Senhor, e Ele sabe como agir. E o pastor veio embora, e eu fiquei lá. E com pouco tempo aconteceu todas essas coisas. Eu fiquei em casa, ninguém me ligava. Entenda uma coisa: tem hora que a prova é sua, não é dos outros. Não culpe ninguém pelo que acontece na sua vida. Não culpe ninguém, porque Deus, Ele faz assim. Tem hora que Deus quer trabalhar e Ele nos separa. Você lembra de Jó? O que aconteceu com Jó? Jó, os amigos dele sumiu, os parentes dele não ajudou ele, pastor. A Bíblia não relata ninguém dando um telefonema, ninguém mandando uma oferta para Jó. Jó está numa situação difícil, vou te ajudar. Não, Deus travou todo mundo para provar a vida de Jó. E Deus às vezes faz assim na minha e na tua vida. Então não entenda que fulano, ciclano ou beltrano não quer te ajudar. É Deus que provê na tua vida, e Ele quer que você enxergue isso. E Deus tem o melhor para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É que às vezes a gente não aceita aquilo que Deus tem para mim e para você. Ô glória. E um dia estava em casa, trabalho com Uber, estou lá dirigindo o meu Uber, passei, tinha um salão lá com uma plaquinha. Aí de repente aquela voz: olha a plaquinha alugando, no meu ouvido. Eu vi uma plaquinha desse tamanho. Eu falei assim: não estou procurando nada. Fui embora. Não estou procurando nada e fui embora. Aí passou uns 2, 3 dias de novo. Quando eu passei na porta, pega o número da porta. Aí eu fui lá, desci, sem nem saber assim o que eu estava fazendo direito. Peguei o número que estava ali. Aí depois fiquei pensando: poxa, e com tudo isso que aconteceu, eu pus no meu coração: não vou mais dirigir igreja, não quero nem saber de igreja, eu não quero nem saber, sabe? Eu queria ficar mais quietinho dentro de casa. Mas aí Deus gerou no meu coração para ligar para o pastor Floresvaldo.
falei, pastor, estou com um endereço aqui de um telefone, de um salão que está alugando. O senhor não quer abrir uma igreja aqui? Ele disse assim, olha, é a mesma coisa que ele disse lá em Itu. Mas não tem dinheiro não, se você tiver fé. Eu vou ligar para ver. Liguei lá, o homem falou 5 mil reais. Aí eu liguei para ele e falei, 5 mil reais. Ele falou, se você tiver fé. Rapaz, está me desafiando. Aí falei com o homem, falei, isso está muito pesado para a gente queria abrir uma igreja aí, mas está difícil. Daí ele falou assim, olha, eu alugo para você, eram 3 salas juntas, né? Era tipo um galpão. Aí ele pegou e dividiu em 3 salas. Ele falou, eu alugo 2 salas para você então. Faço 3,5. Pastor, 3,5. Se você tiver fé. Eu disse, meu Deus do céu, me desafiou de novo. Aí liguei para o homem outra vez. Falei, olha, ainda está ruim para a gente, não está dando. Mas o senhor quer quanto? Ele queria 4 mil na verdade, perdão, irmãos, 4 mil. Era 1.000 numa sala, 1.000 na outra e 2.000 da do meio, né? Aí eu peguei e perguntei para ele, falei, mas o senhor quer quanto? Ele falou, não, quero 4 mil na sala. Eu falei assim, tá, mas essa sala daqui é quanto? É 1.000. E a de lá? 1.000. Aí eu vi que a do meio era melhor, né? Eu falei, e essa aqui? 2. Eu falei, então nós vamos fechar aí. Pastor, 2.000. Pastor, se você tiver fé, então vamos nessa. Acertamos com ele, não tinha uma cadeira, não tinha nada. Aí alguns irmãos deram a mão conosco ali naquela. Porque sempre quem dirige igreja tem aqueles irmãos queridos, né? E sempre vai te acompanhar, né? Louvado seja o nome do Senhor para onde você for. E a igreja ela era num bairro, irmãos, eu fui abrir lá no centro já para ninguém ir atrás, porque tinha que pegar onde tinha que pegar tudo, irmã Luzinete. Pastor Luzinete, eu falei, lá ninguém vai, né? A não ser alguns irmãos ali que já é grudado com a gente desde esse tempo, né? Desde quando a gente se tornou pastor. E daí a gente fomos, acho que tinha com a minha família 5, nós estávamos em 13 pessoas, 17 pessoas, demos a mão, não tinha uma cadeira, e nós vamos comprar cadeira plástica, não tinha dinheiro para comprar cadeira plástica. Os irmãos falaram assim, não pastor, nós vamos pôr cadeira almofadada. Aí eu falei para os irmãos, se vocês tiverem fé, a gente aprende, né? Se vocês tiverem fé, não temos. Arrumamos lá um cartão, compramos as cadeiras para a igreja, 48 cadeiras, né? Almofadadinha, bonitinha, verdinha, da cor da despertar, amém? E daí conseguimos comprar, e daí ficou faltando o restante, né? Não tinha nem altar, nem nada. Aí, irmão Ezequiel, cadê o irmão Ezequiel? O irmão Ezequiel está inchado, cadê ele? Está lá no cantinho, ó. Foi ele quem fez o altar lá para a gente, né? E daí ligamos o pastor estamos sem som. O pastor falou, meu Deus, e agora, se você tiver fé? Disse, meu Deus do céu, e agora? Aí ficamos lá, falamos, a gente dá um jeito, né? Faz no playbook mesmo. Vamos louvar a Deus, vai ser uma benção. Depois o pastor ligou e falou, irmão Vanderlei, teve um empresário aí que abençoou com 5 mil para comprar o som da igreja. Eu disse, papai está no negócio. Que benção, já está com os bancos, já estava com o altar. Pensa que não. Quando for o dia da inauguração, chega o irmão André com o púlpito nas costas. Fiz bonitinho para a igreja. Ai, que coisa linda, né? A igreja toda verdinha, com o púlpitozinho branco, está lá até hoje. Louvado seja Deus. E aí a gente conseguimos ali formar a igreja do Senhor. Começamos a adorar a Deus ali. Ali foi tudo uma bênção. E Deus cumpriu a sua promessa. Depois mudamos para uma sala maior, né? Os irmãos que estiveram lá pela última vez, né? E a gente tenta sempre acompanhar o que está aqui, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então ore pela igreja lá. Deus tem promessa, Ele cumpre a sua promessa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu precisava dizer isso para os irmãos, porque na verdade Deus tocou meu coração para dizer aqui nessa noite. Nunca tive essa oportunidade, mas que fique para esclarecimento de muito, amém?
Deus tem abençoado lá a nossa igreja, né? De vez em quando Ele dá uma sopradinha para tirar as folhas secas, mas Ele vai abençoando de maneira gloriosa, amém? E eu sou feliz porque eu vi a mão de Deus me conduzindo. Talvez alguns irmãos aqui já tiveram experiência de você estar numa prova, numa luta, numa dificuldade, irmão Paulo, e você vê Deus fazendo. Aí você, meu Deus, e agora? Você vai ver na mão de Deus te conduzindo e as coisas acontecendo para a glória do Senhor. Isso para mim foi maravilhoso. Deus cumpriu essa promessa na minha vida, amém? Que Deus seja louvado, amém? Que os irmãos continuem abençoando, né, essa igreja. Uma igreja, sempre eu falo para os irmãos lá, com um propósito sério, com as coisas claras. Lá, quem é dizimista tem direito de ir lá e ver o que está sendo gasto, o que está sendo feito, né? É bem transparente, amém, irmãos? E é uma bênção do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, amém? Eu quero deixar uma palavra aqui, vou ser bem breve, mas eu queria pedir autorização do nosso pastor, para depois dessa palavra, a irmã Tamires louvar a Deus, pode ser? Amém? Depois a irmã Tamires já se prepara para louvar o Senhor. Eu vou ser bem breve aqui numa palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração aqui nessa noite, amém? Você vai sair daqui nessa noite de posse de vitória. Nós estamos numa festa e Jesus está nessa festa, amém? Desde o princípio, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler aqui com os irmãos em João capítulo 2, onde Jesus transforma a água em vinho, amém? Aqui a leitura está um pouquinho diferente, mas o sentido da palavra é o mesmo. Você pode ficar de pé em reverência à palavra de Deus nessa noite? Eu vou ler bem rapidinho aqui, louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 10, no versículo de número 10, diz assim a palavra do nosso Deus. João capítulo 2, verso 10. E disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Pode tomar assento, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra que Deus gerou no meu coração, amados irmãos, que em poucos minutos nós vamos meditar junto nessa palavra, onde Jesus é convidado com a sua família a uma festa em Canaã da Galileia. A Bíblia diz que Jesus estava na festa, só que Jesus estava quieto no seu canto, e a festa correndo e todos se alegrando. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento dessa festa acabou o vinho. O vinho simboliza alegria. Só que acabar o vinho também tinha algo pior ainda, que era a vergonha de convidar pessoas e não ter o que servir para elas. Mas Jesus estava na festa. E sua mãe, quando percebe essa situação, ela vai até o seu filho e diz: filho, acabou o vinho. E Jesus vai dizer assim: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Ela olhou e disse assim: pode ser que não chegou a hora, mas eu creio no milagre. Olhou para o servente e diz assim: fazei tudo o que ele mandar. Primeira coisa que eu quero trazer para você aqui nessa noite é fazer tudo o que ele mandar. Oh glória, quem é servo não se manda, quem é servo obedece, quem é servo anda debaixo da mão potente do Senhor e faz aquilo que o Senhor, aleluia, Ele determina. Louvado seja Deus. É a primeira coisa. Não dá, aleluia, para andar ao lado de Jesus se não cumprir aquilo que Ele manda você fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa noite é servir a Jesus. Serve a Jesus, porque o teu milagre vai chegar através disso. Louvado seja Deus.
A Bíblia diz, aleluia, que ele olha para aqueles homens e dá a eles uma ordem e diz: olha, vai lá e enche as talhas. E eles encheram as talhas de água. As talhas foram cheias e trouxeram até a sua mão e abençoaram. E eles pegam um pouco daquela água e levam até o responsável daquela festa, que era o mestre Sala. Quando ele prova aquela água, ele manda chamar a Jesus. Jesus, vem aqui. É normal que numa festa se coloque o vinho bom primeiro e depois o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora, para o final da festa. Vinho simboliza alegria, amados irmãos. E nós somos seres humanos, aleluia. Deus nos fez, aleluia, para viver em comunicação uns com os outros. E nós precisamos, aleluia, dessa felicidade na nossa vida. Só que essa felicidade, amados irmãos, muitas das vezes ela acaba no meu e no teu viver. Louvado seja o nome do Senhor. Seja no casamento, no trabalho, seja no que for que esteja acontecendo na sua vida, que você olha e diz: não tem jeito. Mas aqui nessa noite, nessa festa, está um, aleluia, que é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. E Ele olha para você nessa noite e diz: filho, filha, acabou o vinho, nem se preocupa, porque eu estou aqui, vou fazer milagre, aleluia, sobre a sua vida. Você crê no milagre de Jesus sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre essa enfermidade que está te incomodando, aleluia, nessa noite. Creia nessa noite que Ele pode mudar a tua história. Há pessoas, aleluia, que o vinho acabou na sua vida espiritual, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade nem de vir à igreja, mas hoje o Espírito Santo de Deus lhe trouxe esse lugar e disse: filho, é vida nova, eu vou transformar. Você entrou triste, mas vai sair alegre. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, receber uma oração, porque Deus vai mudar, aleluia, a tua história aqui nessa noite. Quem precisa de uma oração, quem precisa de mudança, vem agora. Há uma determinação de Deus sobre a tua vida, aleluia. Vem agora receber aqui o seu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos, Tamires, vem adorar a Deus. Aleluia. Enquanto ela adora a Deus, nós vamos orar, pastor, pela pessoa. Deus tem, aleluia, o poder de mudar essa situação e dar vitória, aleluia, a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Pode se aproximar, mas vem com fé. Aleluia, vem com fé. Oh, glória. Aleluia. Eita, Jesus que transforma está aqui nessa noite. Ele quer dar vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Não é por muito falar que nós seremos ouvidos, não, mas através da oração Deus vai fazer coisa grande aqui e maravilhosa nesse lugar. Você vai contar o teu testemunho aqui, ó, porque Deus vai entrar na tua causa hoje. Louvado seja Deus. Aqui não crê, diz assim: não, essa luta é assim, Deus vai operar outro dia. Não, Deus vai operar hoje, porque aqui Ele não operou outro dia. Ele fez o milagre, foi no dia. Ele fez um milagre no dia, igreja. Igreja, Ele tem um milagre para você aqui nessa noite. Ele tem um milagre para dispensar sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou orar aqui, nosso pastor vai estar ungindo, vai estar abençoando a sua vida junto com os demais obreiros. Nos ajuda aqui nessa noite. Estenda a tua mão, o poder de Deus sobre a tua mão aqui nessa noite. Há uma ordem liberada do céu para mudar a vida, para transformar a vida aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Você crê no milagre? Você crê no agir de Deus? Você crê que Deus vai entrar nessa causa? Aleluia. Então se prepara, porque Deus, aleluia, marcou esse dia para abençoar a sua vida nesse lugar. Oh glória, oh glória. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, está o teu povo diante da tua presença.
Deus, estende a tua mão gloriosa aqui nessa noite, nesse lugar, Senhor amado. Mas Deus, se aquilo que o Senhor falou por meio da tua palavra aqui nessa noite é verdade na minha boca, Pai, eu oro por essa vida e eu peço o milagre do Senhor, ó Pai. Aqui o homem não brilha, o Senhor brilha, Deus. E eu peço, Senhor amado, um milagre sobre a vida dela. Só o Senhor sabe o que ela precisa, o que ela necessita, Senhor amado. Ó Deus, é noite de milagre, é noite onde nós te colocamos teu nome. Entra, Pai, nessa causa, nessa noite, Pai, e vai dar a vitória à tua filha, Senhor. Estenda a tua mão de glória, estenda a tua mão de poder, e de honra dela. Ah, Senhor, arranca toda a enfermidade. Deus, eu posso confiar, eu sei que posso descansar, mesmo que tudo se acabar, sei que nada vai me faltar, quando vem a provisão, meu milagre está em tuas mãos, olharei pro alto, de onde vem socorro, e eu fiquei na rocha, e eu tenho vitória, olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho, e contarei ao mundo que tu mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar. Lá no alto vem a provisão. O meu descanso está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu tenho vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei um testemunho, e contarei ao mundo que tu és força se exaltar, e por enfim desmoronar. Então olharei a ti, confiarei em teu amor, e quando tempo então soltar, submetido final, então confiarei em ti, e na promessa que fez a mim. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu tenho vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei um testemunho, e contarei ao mundo que tu és Aleluia, permaneça a oração, vai acontecer milagres. Os obreiros têm liberdade de continuar ministrando. Aleluia.
Talvez você tenha um problema dentro da sua casa e você resiste, você não sai. E Deus está querendo mudar a sua história. Espírito da verdade. Oh, glória, 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 glória. Tudo está tão difícil pra mim. Você pensa que Deus está resolvendo. Deus está resolvendo. Hoje eu vou perguntar o que tu estás dentro de mim. Mas tua mão tudo me escondeu e tua presença, ó Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda louvarei, eu acontecendo neste lugar.
já receberam a resposta de Deus? Você vai levar a resposta que você precisava. Talvez não que você queria, mas que você precisava ouvir. A nossa oração é para que Deus não despeça ninguém de mãos vazias. Para que Deus traga para você aquilo que você realmente precisa. Aquilo que você precisa. Aleluia. 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 Jesus. Pastor Vilmar, Deus manda dizer que Ele está no controle. Não te preocupes, Deus está no controle. Para Deus não há acaso. Para Deus não há um acaso. Ele manda dizer para o Senhor: descansa o teu coração, porque Ele está no controle. Deus está trazendo resposta ao seu coração. Descanse em Deus. Talvez o Senhor precisou vir lá de Florianópolis, lá na Palhoça, só para ouvir isso. Deus está no controle. E quando Ele está no controle, pastor, nada sai errado. Ainda que a gente não entenda, mas quando Deus está no controle, nada sai errado. Para a gente parece que deu tudo errado, porque às vezes bagunça tudo, aí depois Ele põe no lugar, igual reforma. Quebra tudo, perde algumas coisas, mas depois, quando você chega na casa, depois de reformada, você diz: nossa, como valeu a pena. Foi tanta poeira, tanto quebra-quebra, mas agora eu vejo a casa em pé, para a glória de Deus. Aleluia. Descansa teu coração. Amém, queridos. Aplauda Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Nós vamos fazer o sorteio. Como o negócio está chique, irmãos. Antigamente a gente chamava